pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, sou Elton Araújo e eu sou o responsável por trazer os conteúdos do canal aqui para vocês. De antemão, já vou pedindo para que você deixe um like neste vídeo e, se possível, um comentário, dando a sua avaliação com relação ao vídeo, ou se não, dando sugestões para os novos vídeos que estão por vir. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Apóstolos. Aqueles que são mandados em missão. São missionários enviados por Jesus para entregar o Evangelho em todo o mundo antigo. Durante a vida e o ministério de Jesus, os apóstolos foram seus seguidores mais próximos e se tornaram os principais pregadores da mensagem de seu Evangelho. Segundo o Evangelho de Lucas 6:13, ele chamou para si os seus discípulos e dele escolheu 12, a quem ele chamou de apóstolos. O fato de ter escolhido 12 discípulos para terem especial importância, pois alguns estudiosos interpretam como uma referência às 12 tribos de Israel. Vemos, entretanto, que logo após a ressurreição de Jesus, outros homens foram comissionados, enviados, como apóstolos, cumprindo o poder que Jesus deixou à sua igreja de falar em seu nome. São os primeiros presbíteros, ultrapassando o número inicial de 12 apóstolos. E no vídeo de hoje falaremos sobre estes homens, em especial sobre o fim que cada um deles levaram. Tentarei fazer isso de forma cronológica. Judas Iscariotes foi o primeiro dos 12 apóstolos de Jesus Cristo a perder a sua vida. De acordo com os evangelhos canônicos, veio a ser o traidor que entregou Jesus a seus captores por 30 moedas de prata. E, entretanto, em seu desespero, após ter noção de seu ato, enforcou-se segundo a tradição católica, como diz em Mateus, capítulo 27, versículo 5. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. A morte de Judas também é citada em outro local da Bíblia, em Atos, capítulo 1, versículo 18. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Em um entendimento bíblico, nos mostra que Judas subiu a um local alto para fazer o enforcamento. Não se sabe se ele já morto ou se debatendo com as dores do enforcamento, a corda teria se rompido ou se desatado, e ele caiu das alturas, rompendo seu corpo ao chão. Este fato se deu no ano 33, levando em conta o calendário a partir do nascimento de Jesus. Tiago, filho de Zebedeu, irmão do também apóstolo João. Conhecido como apóstolo Tiago, ou Tiago Maior, foi um dos 12 discípulos de Jesus Cristo. Foi o primeiro apóstolo entre os 12 iniciais a ser martirizado. É o único discípulo, além de Judas, cuja morte está registrada na Bíblia, em Atos, capítulo 12, do 1 ao 2. Porque aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Sua morte teria acontecido por volta do ano de 44. Bartolomeu, ou Natanael. Bartolomeu foi um dos 12 discípulos de Jesus Cristo. Ele teria sido morto aproximadamente no ano de 51. Para sua morte, algumas versões, alguns acreditam que ele foi esfolado vivo e depois decapitado. Outros dizem que, levado em navio, apanhou muito e foi jogado vivo, num saco, dentro do mar. Porém, a primeira versão é a mais aceita. André, irmão de Pedro, e por conta disso, foi um dos primeiros a se unir ao grupo de seguidores de Jesus Cristo.
Sua morte aconteceu antes da de Pedro. Acredita-se que ele tenha sido bastante torturado antes de ir para a cruz grega, que possuía um formato de X. Seus restos mortais seriam levados pelo mar para a Escócia, mas o barco naufragou. Por conta disso, na região existe uma ilha chamada Santo André. Tiago Menor tem esse nome para diferenciá-lo do outro Tiago, possivelmente por ser mais novo. Para sua morte, duas versões. A primeira datada no ano de 62, dando a entender que ele foi crucificado no Egito após uma passagem em missão pela Palestina. Outra versão, ele teria sido apedrejado até a morte a mando de Ananias, sumo sacerdote, que desejava ouvir da parte dele denúncia de alguns cristãos, algo que certamente não aconteceu. Essa versão se estende que ele teria sido jogado do pináculo do templo e depois teria sido apedrejado até a morte. Saulo de Tarso, um perseguidor da Igreja de Jesus, homem abastado, inteligente, mas que depois foi salvo pela glória de Cristo. De Saulo passou a ser chamado Paulo. Apesar de não ser um dos 12 iniciais, foi um dos apóstolos de mais destaque. Sua morte se deu possivelmente no ano de 64. De acordo com a tradição cristã, São Paulo foi decapitado por ordem do imperador Nero. Como ele era cidadão romano, não poderia ser crucificado. É costume nas imagens religiosas que os mártires segurem o objeto com o qual foram mortos. Simão, depois de passar a seguir a Cristo, passou a ser chamado de Pedro. O mais velho do grupo, foi o responsável por fundar as raízes do cristianismo, o que fez com que vários olhares de imperadores e dos chamados doutores da lei da época recaíssem sobre ele. De acordo com a tradição da igreja, ele foi morto pelo imperador Nero por volta do ano de 64. A data da morte de Pedro também é aplicada para o ano de 67. Tal como Jesus, ele também foi condenado à crucificação, mas por não se achar digno de morrer da mesma forma que seu mestre, pediu para que sua cruz fosse colocada de ponta cabeça. Pedro é considerado o primeiro papa da Igreja Católica, e seus restos mortais estão na Basílica de São Pedro, em Roma. Judas Tadeu foi outro dos discípulos de Jesus que foi martirizado de forma cruel. Na Mesopotâmia, ganhou a companhia de outro apóstolo, Simão, o Zelote. Segundo relatos, ambos foram martirizados cruelmente, quando estavam na Pérsia. Judas Tadeu teria sido morto a cruéis golpes de machado. Esse fato se deu no ano de 70. Entre os discípulos de Jesus havia dois homens que atendiam pelo nome de Simão. O primeiro se tornou Pedro, enquanto o outro era conhecido como Simão, o Zelote. Os referentes relatos ao seu mártiro são diversificados, mas todos levam a crer que teve um fim tão cruel. Entre as possibilidades para sua morte, a mais aceitável é que foi cerrado ao meio por um grande serrote. Esse fato teria acontecido no ano de 70. Mateus. Ele pregou em regiões como Pérsia, Judéia e Etiópia, após a ressurreição de Jesus. Sua morte aparentemente aconteceu em decorrência de vários ferimentos de alabarda, uma espécie de lança. Esse fato aconteceu por volta do ano de 72. Tomé, tido como discípulo incrédulo, os relatos do Evangelho indicam que ele pediu para tocar em Jesus e dessa forma ter a certeza que ele havia ressuscitado. Tomé pregou na Índia e morreu por volta do ano de 72, na região de Meliapó, após ter sido perfurado várias vezes por uma lança. Curiosamente,
A cidade que ele morreu é conhecida atualmente como São Tomé de Meliapó. Felipe. Segundo a tradição, conta-se que Felipe morreu crucificado, de cabeça para baixo, assim como Pedro, no ano de 80, em Gerápolis, na época do imperador Domiciano. Suas relíquias teriam sido transportadas para Roma e colocadas na Igreja dos Apóstolos, junto com as relíquias de São Tiago, o Menor. Matias sofreu duras perseguições durante sua missão apostólica. Matias foi escolhido pelos discípulos para substituir Judas o Iscariotes, aquele que traiu Jesus. A tradição conta que Matias morreu apedrejado e depois foi decapitado em Coches, Jerusalém. João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, era considerado o discípulo mais próximo de Jesus. Ele é o único que aparentemente não morreu de forma violenta, mas nem por isso deixou de sofrer em prol do Evangelho de Cristo. Segundo a tradição, João foi lançado dentro de um caldeirão de óleo fervente ou um tacho de óleo quente. Todavia, Deus, com a sua infinita bondade, teria preservado a sua vida e ele não sofrera nenhum dano. Diante do milagre, o imperador decretou que fosse banido para a ilha de Patmos, que funcionava como uma prisão do império. Foi lá que ele teve as visões para escrever o livro do Apocalipse. Teria morrido de forma natural entre os anos de 97 e 103. Bem pessoal, isso é por aqui. Espero que vocês realmente tenham gostado da forma que eu abordei o vídeo sobre o fim que levou cada um dos apóstolos de Jesus. Caso vocês achem que fui merecedor, deixem um like nesse vídeo e, se possível, comentem, deixando a sua opinião. No mais, eu me despeço por aqui, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima.